Deus te abençoe, Padre Francisco, sua bênção. Deus abençoe. Tudo certinho agora? Agora sim, seja bem-vindo. Obrigado, Padre. Uma alegria estarmos juntos aqui. Eu e o Padre Leandro, para quem não sabe, a gente teve uma amizade muito boa aqui na Arquidiocese de Cuiabá. Eu sou padre aqui da Sim, Arquidiocese de Cuiabá. Tenho também um carinho, uma ligação, uma amizade muito grande com a Canção Nova. Inclusive, no final do ano passado, publicamos pela editora Canção Nova esse livro que eu escrevi, Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada, prefácio do Padre Paulo Ricardo, apresentação do professor Felipe Aquino, e o Padre Leandro esteve aqui conosco na Arquidiocese, né, Padre? Na Casa de Missão da isso, Canção Padre. Nova, apresentava o Passei um tempo. programa na Rádio Difusora Bom Jesus, pelo menos uma vez por Sim. semana. Na época eu era diretor da rádio. Então, graças a Deus, nós temos já uma história juntos, já partilhamos muitas vezes sobre santidade e vamos fazer isso nessa noite, com a ajuda dos nossos irmãos Isso. que aqui estão junto conosco, né, Padre? Isso mesmo, Padre Francisco. Foi um período muito bom na minha vida estar na missão Canção Nova em Cuiabá, né? Grandes. Aí pude fazer grandes amigos, né? Não só o Senhor, mas outros padres. Vivemos momentos de partilhas muito bom ali na Rádio Difusora, na Casa de Missão. E com a graça de Deus, hoje nós estamos aqui para falarmos sobre, né, o tema da santidade. Né? A santidade realmente é possível? Né? Muitos por aí acham que não, padre, por incrível que pareça. Né? Isso. E a primeira coisa que eu queria convidar nessa noite, Padre, é que a gente poderia, assim, vamos problematizar mesmo essa questão? Porque eu sei que muita gente aí que Sim, está nos acompanhando deve estar pensando assim: ah, é mais uma live para falar coisa batida, coisa que a gente já ouviu. Dois padres falando sobre santidade, dois padres ligados à Canção Nova. É claro que eles vão dizer que é possível, né? Mas assim, antes da gente responder a pergunta, padre, eu queria entrar bem no problema real que eu vejo em muitas pessoas na sua caminhada. Eu tenho 3 anos de padre. Eu não sei quantos anos que o senhor tem já, Padre Leandro. Um pouquinho mais, né? tenho quatro, padre. Quatro Fiz anos dia de vinte e padre. oito de agosto. Então Isso, nós somos 4 anos. ainda padres novos, vamos dizer assim. Sim, Mas a gente já tem uma certa experiência de confessionário, de direção sim, espiritual. E, padre, o que eu mais tenho visto, eu não sei quanto ao senhor, o que eu mais tenho visto no confessionário é que muitas pessoas se desanimam em buscar crescer na santidade ao se deparar com o próprio pecado. Então, assim, sim. É algo que eu também tenho me deparado, padre. Muitas pessoas se frustram, né? Ao se isso. deparar com as suas misérias. Né? Eu vejo que muita gente passou por um processo de conversão. Eu tenho 3 anos de padre, mas tenho quase 25 anos de renovação carismática. Então, eu já vi Uhum. muita gente que entrou na caminhada, assumiu o ministério, pregava, era membro de grupo de oração, intercessão, música. Aí o que acontece? Muita gente, quando inicia o seu processo de conversão, tem aquele encontro pessoal com Jesus, recebe a graça do batismo no Sim. Espírito Santo, como nós também recebemos. Aí aquela pessoa passa por um período em que é como se fosse uma espécie de lua de mel com Deus, não é assim? Eu lembro pelo Sim. meu caso, eu recebi, padre, o batismo no Espírito Santo aí mesmo na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, no acampamento de Sim. carnaval de 2001, pregado pelo Monsenhor Jonas Abib e pelo Padre Léo. Por isso que eu digo que eu Uhum. sou também filho da Canção Nova. E eu me lembro, padre, que naquela semana, se tivesse grupo de oração todos os dias da semana, eu ia em todos os dias da semana. Eu só queria saber de grupo de oração, né, de buscar Deus, de estudar as coisas sagradas. E eu comecei assim numa paixão muito grande. Isso durou alguns meses. Muitas pessoas passam por essa lua de mel espiritual com Deus no início da sua conversão, mas às vezes vem aquela coisa assim:
aquelas pessoas pensam que de alguma forma se tornaram um anjo, entende? Que Sim, nunca mais vão cair em certas fragilidades, em certos pecados. E às vezes não é assim que acontece. Às vezes a pessoa vai passar por um período de crise, um período de provação, e aquela pessoa vai voltar a cair em pecados que ela nunca mais pensou que iria cair, né? Isso sim, gera uma frustração muito grande em muitas pessoas, até porque talvez ela tenha criado para si mesmo uma autoimagem de santidade, que no fundo é um ídolo pessoal, né? E aí vai crescendo o orgulho, a vaidade, que é o pecado de Satanás, né? E aí quando a sim. pessoa quebra essa autoimagem de santidade, volta a cair em certos pecados, passa por uma crise, a pessoa desanima. E é o momento que muitas pessoas até largam a igreja. E, padre, deixa eu falar, se tornam pior do que antes. Porque Sim, parece que resolvem deletar toda a possibilidade de santidade. É tudo uma ilusão, é tudo uma loucura, é tudo um exagero. Começam a pensar assim e acabam deixando de lutar pela santidade. Padre, foi esse drama que eu vejo em muitos dos meus dirigidos espirituais, em muitas confissões, que me deu essa inspiração da gente problematizar isso e falar um pouquinho sobre esse tema. É isso, padre? sim, Padre Francisco. Eu vejo também justamente isso, né? A minha conversão, meu encontro pessoal com Cristo, o meu batismo no Espírito Santo se deu em 2003, né? E ali realmente, no início, é aquele fogo, aquele ardor, aquele desejo de estar na presença de Deus, de evangelizar, de querer converter o mundo todo, né? Aí, com o passar do tempo, nós vamos nos deparando com os nossos limites, com as nossas mazelas, situações de erros e pecados que nós renunciamos e acabamos caindo. Aí vem o orgulho, a soberba, né, que é a mãe de todos os pecados, e nós vamos desanimando. Eu recordo que eu vivi um processo de desânimo no início por deparar com as minhas misérias. Cara. Quase que eu caí nesse erro também, né, de jogar tudo para o alto. E eu fui percebendo que eu fui me tornando justamente essa pessoa pior do que eu era antes. Até que eu tive que, ó, né, o Espírito Santo veio, olha, acorda para a vida, né? E graças a Deus, né, com isso, né, vivi uma retomada e eu estou aqui e lutando também com as minhas misérias, né, com as minhas mazelas, porque estou na luta, na busca da santidade, mas ainda não sou santo, né? Mas posso dizer que não sou mais aquele homem lá de 15, 20 anos atrás, né? Progredi um pouquinho, caí. Essa semana na nossa formação interna da comunidade, eu me deparei com uma frase de um livro de ética de São Tomás de Aquino, né? Onde dizendo que se nós não tomarmos cuidado com as nossas, mais ou menos isso, né? Se não tomarmos cuidado com as nossas misérias, nós não vamos conseguir alcançar a meta, né? E a conquista das virtudes é como um rolar de pedras, né? Uma pedra enorme que você vai ter que rolar, mas não é rolar de morro abaixo, porque se você soltar a pedra lá em cima, o que vai acontecer? Ela vai parar lá embaixo, né? E São Tomás dizia justamente isso. Então nós vamos ter que, para construirmos as virtudes, nós vamos ter que rolar essa pedra morro acima. E quantas vezes nós chegamos ali na metade do morro e falamos, nossa, eu sou o tal, né? Eu sou o cara. E de repente essa pedra rola morro abaixo de novo, né? E com certeza esse é o drama de muitos cristãos, de muitos católicos hoje, e com certeza muitos até deixaram a fé de lado porque se deparou exatamente com a miséria, com o pecado, com a miséria dos outros também. Né? Um erro comum que eu vejo muito é que muitos, ao buscar um ídolo, começam a olhar para a pessoa humana. E quando se depara com a miséria daquele ídolo humano, ela se frustra,
porque ela esperava, né? Ela se espelhava. E agora, com quem eu vou me espelhar, né? Então esse é o drama de muitos cristãos também, viu, padre? E assim, padre, em alguma medida, eu vejo também que nós, padres, também passamos por esse drama. Eu Sim. não sei quanto ao senhor, mas eu vejo diante de mim, padre, o tempo todo, o sacerdócio como uma alta vocação a qual nós somos chamados. O que é o sacerdócio? É a configuração a Cristo. Padre, Sim. o nosso modelo de sacerdote, por mais que nós tenhamos conhecido muitos padres santos na nossa história, né? Claro, aqui a gente lembra do Monsenhor Jonas Abib, do Padre Léo, eu Uhum. lembro dos padres lá de Porto Alegre que fizeram parte da minha história, o Padre Severino, que me deu a minha primeira comunhão. Por mais que nós tenhamos conhecido muitos padres santos, e talvez alguns, infelizmente, não tão santos, nenhum dos dois é o nosso modelo. Nosso modelo é Cristo. Padre, Sim. se a gente coloca a nossa vida sacerdotal diante do sacerdote próprio Cristo, sempre existe um caminho longo a percorrer. É um drama, padre. Às vezes perguntam para É mim isso como que é ser mesmo. padre. Eu digo assim, olha, uma alegria tremenda em todos os dias nas minhas mãos, né? Ter o corpo de Cristo, as mãos do sacerdote é o útero da Virgem Maria, que gera o Cristo no altar. Então é uma alegria imensa o sacerdócio, mas ao mesmo tempo é um drama imenso, porque a gente sempre está correndo atrás, a gente Sim. nunca é ainda aquilo que nós somos chamados a ser. Por isso que nós padres também passamos por esse drama, e se a gente não Uhum. sabe lidar com isso, a gente também corre o risco de se frustrar, de desanimar. Por isso a importância de nós estarmos com a nossa vida de oração e com todas as práticas espirituais nos sustentando nesse caminho. Né, padre? Sim, Padre Francisco, é um drama diário que nós vivemos, porque é uma luta para é, poder trilhar esse caminho de santidade. Não é fácil. Geralmente em minhas homilias eu tenho trabalhado constantemente esse tema da santidade. E eu digo, olha, ser santo não é difícil. Nós que complicamos. Né? Nós que complicamos por causa da nossa humanidade, por causa das nossas misérias, porque nós temos um ideal de santidade que nós, né, criamos na nossa mente. Então, com isso, nós vamos dificultando e vivendo os dramas diários. Um dos cuidados que hoje eu, como padre, preciso ter é que se eu não prestar atenção, se eu não buscar, né, lutar contra a minha tendência do ativismo, querer fazer, a capela vai ficar lá, Jesus vai estar lá me esperando. Né? Exatamente. Então, é preciso saber dividir bem esse tempo. E isso tem sido o meu drama diariamente. Né? Porque existe uma cobrança, entre aspas, vamos dizer assim, porque nós precisamos levar os sacramentos àqueles que necessitam, que não é uma cobrança, eu faço por amor, e graças a Deus hoje eu Compromisso, sou, uma missão, né? sim, isso. Mas se eu não cuidar, né, e tirar o meu tempo para a capela, para rezar a liturgia e celebrar bem a Eucaristia, do que adianta eu ir visitar um doente, mas esquecer de Jesus? Né? Não existe um verdadeiro amor aí. Padre Wagner Ferreira, né, nosso irmão de comunidade, em uma das jornadas em Cuiabá, ele dizia, se eu não rezo, é sinal que eu não amo a Deus. Né? E esse é o nosso drama. Será que realmente eu, como padre, tenho amado a Deus? Né? E quando nós deparamos com as nossas misérias, com as tendências, né, que nós temos de ativismo, de fazer, trabalhar, é um risco de deixar a vida de oração de lado. E aí sim, né, nós vamos complicando a nossa busca de santidade. Mas é isso, padre. É verdade, padre. E eu vejo que uma coisa, na verdade, completa a outra. É o Sim. ser Marta, que
trabalha para Sim, Jesus, e o ser Maria, que está ali aos pés sim, de que Jesus. Então, aos pés contemplando. o Cristo que nós adoramos na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade, é o mesmo Cristo que, de outra forma, está presente também no doente que nós visitamos. Então, uma coisa Sim, completa a outra. E o Padre Paulo Ricardo, que é o meu diretor espiritual, eu aprendi com ele uma coisa que eu nunca me esqueci para a minha vida de padre. Que o primeiro projeto pastoral da vida de um padre é a sua própria vida de oração. Porque se o sim, padre não reza, nós estamos aqui falando da nossa vocação sacerdotal, mas isso vale também para você que está nos acompanhando, você que é pai, mãe, esposo, esposa, jovem. Gente, se nós não tivermos vida de oração, se nós não tivermos intimidade com Deus diária, da palavra, na adoração, a nossa missão também não vai para frente, porque uma coisa depende da outra. sim. E nesse contexto de oração também, padre, eu percebo assim que é um risco das pessoas estarem participando da nossa missa e dizer, nossa, foi a melhor missa que eu participei em toda a minha vida. Mas ela talvez mal sabe que talvez o sacerdote esteja celebrando ali sem estar em comunhão com Deus, né? Porque não leva uma vida de intimidade com ele e celebra apenas o rito, né? Ele está ali celebrando, a missa é missa, né? Independente se ele está, né, em intimidade com Deus ou não, a missa está acontecendo. Então, para o fiel é a missa. Mas para nós é um risco de não estarmos em comunhão com Deus e vivemos apenas aquele ritual, né? A rúbrica, a oração ali na missa, mas não está em comunhão com Deus. Então, por isso, a nossa vida de oração ela é importante, né? Porque senão nossa vida vai ficar vazia. E realmente uma completa a outra. Tanto a nossa missão pastoral, a visita aos doentes, o confessionário, porque eu preciso também estar em oração quando estou ouvindo o penitente, né? Eu não posso estar ali aéreo, né? Então, se nós não tomarmos esse cuidado, A né, gente tem que nós... ser o Cristo para ele naquela hora, né, Sim, padre? sim, Como que Jesus sim, trataria aquela exatamente. pessoa? Como que Jesus acolheria aquela pessoa? É o nosso desafio de ser padre, de ser Cristo para aquela pessoa naquela hora no Sim, confessionário. é exatamente isso mesmo, padre. É sermos outro Cristo, né? E aí está o desafio, né? Para muitos, não só para nós, padres, sacerdotes, né? Mas também para os nossos irmãos, né? Os leigos, aqueles que estão nos acompanhando agora pela live, talvez vivem os seus dramas diários, né? Quantas vezes, talvez, né, você que está nos acompanhando aí se frustrou contigo mesmo, porque, poxa, mais uma vez eu estou indo ao confessionário para confessar o mesmo pecado. E quantas vezes eu já falei e fiz um compromisso com Deus de não cometer o mesmo erro, mas aqui estou de novo, né? E às vezes alguns até dizem mesmo, né? Estou aqui, padre. Prometi que não iria cometer o mesmo erro, mas, né, aqui eu trago o mesmo pecado que eu confessei da última vez. Então, é um drama, né? É um drama na vida de oração, um drama na vida familiar, é um drama em meio à sociedade. Até no início, antes do Senhor entrar, eu dizia, né? Questionava mesmo aqueles que estavam participando ali, né? O que você acha? Realmente é possível ser santo hoje? Né? A santidade realmente é possível, mesmo em meio à pandemia, né? Em meio a um mundo secularizado, que preferem mais o prazer passageiro do que a alegria de estar na presença de Deus, né? Então, são dramas que todos nós vivemos, né? Então, Desde o padre, Papa Francisco, o drama o de Papa Francisco, cada os semana, bispos. cada semana procura um padre diferente para não confessar a mesma coisa, né? Muita gente passa por esse drama. Sim, Mas a sabe, vergonha, né? mas o bonito, eu vejo assim, padre, Santo Agostinho fala isso, ele se questiona. Santo Agostinho viveu uma vida profundamente na devassidão. Teve uma conversão Uhum. muito radical por causa das orações da sua mãe, Santa Mônica.
E aí Santo Agostinho perguntava para Deus assim: Senhor, por que que no batismo o Senhor nos tira o pecado, né? Mas não tira a concupiscência? Essa palavra talvez muitos não saibam o que é, mas a gente vai explicar. O que é a concupiscência? É aquela tendência que nós temos para o pecado, para o egoísmo, para a preguiça, para a impureza, seja qual for a concupiscência dominante de cada um. E Santo Agostinho perguntava para Deus: por que que o Senhor tira o pecado, mas não tira a concupiscência, a inclinação para o mal? E aí ele recebeu de Deus a inspiração, né? Porque é pela nossa luta diária que nós provamos e mostramos o nosso amor por Deus. E a luta diária, Padre, é feita também de começos, de recomeços, de avanços, de retrocessos. E o bonito é que Deus, Ele usa, inclusive, Padre, os nossos momentos de queda, né, para nos fazer crescer em virtude. Talvez na virtude da humildade, talvez na virtude de saber que nós dependemos da graça e da misericórdia. Não é isso? Então aqui não é justificar pecado, não é isso. O pecado, é mal e tem que ser arrancado, né? Mas o joio, o próprio Jesus fala, não é na mesma hora, às vezes, que o pai vai retirar o joio, senão o trigo sai junto. Então é passo a passo. É começo, é recomeço, é clamar graça, é clamar misericórdia. E como é bonito, Padre, quando nós vemos no confessionário também o penitente, a luta, né? Talvez recomeçando pela 15ª vez, a mesma coisa, mas está lá lutando. Sim. Eu sei que muitos aí passam também por essa realidade. Eu quero mandar, inclusive, um abraço para Renata Pereira, aí da Canção Nova, que está aqui no chat, nos comentários. A Renata pregou junto comigo a última vez que eu fui para a Canção Nova, quinta-feira de adoração. Deus abençoe, Renata. Outro dia a gente faz a nossa live também. Mas é isso. É a luta de cada um. É isso, Padre? Sim, é a luta diária de cada um. É uma coisa que vale também, Padre, recordar, que existe uma diferença da aprovação e da tentação, né? Como o senhor trouxe a questão da aprovação quando a pessoa cai, né? Não é a vontade de Deus que a pessoa peque, né? Não é que Deus vai levar a pessoa, porque Deus nunca vai tentar a pessoa ao pecado, né? Ele vai provar a pessoa, seja no sofrimento, na dor, ou até mesmo a partir da tentação que é do diabo, né? A aprovação de Deus tem a finalidade de nos levar para o céu, né? Enquanto a aprovação do demônio tem a finalidade de nos levar para o inferno. Mas se nós soubermos reconhecer o nosso pecado, a nossa miséria, Deus vai fazer muito na nossa vida ali no confessionário. Por isso que nós não devemos ter vergonha de nos confessarmos, porque a partir do momento que eu confesso, eu desarmo o demônio a partir daquela confissão, né? Ele tem a finalidade de me levar ao inferno por meio da tentação, quando eu caio na tentação cometendo o pecado, mas se eu me arrepender verdadeiramente, buscando a confissão, Deus vai fazer um trabalho tão grande na nossa vida, né? Até fica estranho dizer isso, porque o pecado nos roubou a graça santificante que o batismo nos deu, né? Essa santidade, né, que Deus deu, assim como Santo Agostinho diz. Ele tira o pecado, né, mas não tira a concupiscência. Mas Deus nos dá as ferramentas necessárias para lutar contra a concupiscência, né? Se as tentações na nossa vida são grandes, estão difíceis, maiores são as graças que Deus está derramando sobre nós, né? Por isso, não ter vergonha e buscar sempre. E até em um dos comentários agora há pouco, a pessoa dizia aqui, né, que ela prefere confessar com o padre só. E isso é bom, ter o seu confessor, né? Ter o seu confessor, ter o seu diretor espiritual, porque desta forma você vai deixando de lado a vergonha, porque a vergonha nos afasta da confissão. A vergonha muitas vezes leva a pessoa a fazer uma confissão mal feita, né? Então, Deus, ele nos prova no meio do sofrimento, nas dores, até mesmo em meio a essa pandemia que nós vivemos. E quando nós caímos no pecado, Deus utiliza do mal
para nos levar ao bem, né? Se nós reconhecermos o pecado e fazermos uma boa confissão, né? Inclusive Então, o é um padre drama. Gabriele Amorth, exorcista, ele dizia que o demônio ele teme mais a confissão do que o exorcismo. Porque o Sim, exorcismo ele visa libertar uma influência do mal sobre o corpo da pessoa. A confissão é muito mais do que isso. A confissão lava a alma. sim. A confissão leva para o céu. Inclusive, uma pessoa aí perguntou no chat se confessar uma vez por mês é suficiente. Aí eu lembro do que a Virgem Maria falou em Medjugorje. Uma das 5 pedrinhas que ela ensinou, lembra quais são? Eucaristia, confissão, a Bíblia, o rosário e o jejum. A Isso. confissão, ela nos ensinou a se confessar uma vez por mês ou quando comete pecado grave. Então, se a pessoa cometeu pecado grave, né? Eu sei que às vezes nas comunidades confessa até com mais frequência do que isso, mas a Uhum. orientação de Nossa Senhora no geral, uma vez por mês ou quando comete pecado grave. Se cometeu um pecado grave, não vai esperar passar um mês para confessar. Procura Sim. o sacerdote o mais rápido possível. Volta para a graça de Deus, recomeça, volta para o caminho do céu. O céu inteiro está te esperando, meu irmão, para fazer uma festa. Deus nos espera no confessionário, padre. Deus nos espera, Padre, e é isso mesmo, né? É, por exemplo, Nossa Senhora de Medjugorje nos pede uma vez por mês ou quando houver pecado grave, né? E a igreja, né? Mas a igreja nos pede confissão uma vez no ano, né? Na verdade ao menos uma vez ao ano ou quando necessário, né? Então esse quando necessário é quando nós cometemos um pecado mortal, um pecado grave. Eu não posso deixar para depois, adiar, porque o dia de amanhã ninguém sabe, né? Então, o quanto antes, assim que eu tiver a oportunidade, eu preciso buscar o sacerdote, porque o pecado mortal, ele rouba de nós essa graça santificante, e se eu morrer em pecado mortal, eu posso ir para o inferno, né? E quando eu confesso, o céu faz festa, assim como no Evangelho vai nos dizer, né? O pastor é capaz de deixar, né, a 99 e ir atrás daquela ovelha que se perdeu, né? E se uma mulher perde uma moeda, ela vai procurar revirar a casa e quando encontrar vai chamar suas amigas para fazer festa, né? E Deus faz festa conosco, né? Não foi o que aconteceu com o filho pródigo, né? O É isso pai mesmo. acolheu e matou o melhor novilho da fazenda e fez a maior festa, né? Então, no confessionário, né, quando a pessoa entra, ela começou a confessar, os anjos, os santos ali no céu já estão em festa por cada um daquele que fez essa experiência de voltar para a graça de Deus. Uma pessoa está perguntando aqui também, padre, sobre a confissão, a absolvição comunitária. Que bom que nós temos um magistério da igreja para nos responder, para nos esclarecer. Sim. Então, o catecismo da Igreja Católica nos fala que a absolvição comunitária, aquela onde o sacerdote daria uma absolvição geral para toda a assembleia, né? Ela seria válida dentro de uma situação, por exemplo, uma catástrofe iminente, alguma coisa assim, né? Sendo que Isso. aqueles que recebem a absolvição comunitária ficariam ainda com compromisso, já estão perdoados, mas ficam ainda com compromisso de buscar a absolvição na confissão privada, particular, assim que for possível. Então, a absolvição Isso. comunitária é válida? É válida, mas somente numa situação de risco grave de vida daquelas pessoas. O catecismo diz que não se justifica, por exemplo, um grande evento, muitas pessoas. Não, as pessoas podem ali buscar ou buscar em outro momento. Você não banaliza o sacramento. Agora, numa situação de Isso. risco de vida, dá absolvição comunitária, mas fica com o compromisso de buscar a confissão particular depois. Sim, e se estiver em pecado mortal, mais ainda. Mais ainda. Isso.
Mas até agora teve uma pessoa também, ela, padre, quando tem lugares onde a confissão é muito difícil e os padres nunca têm disponibilidade. Aí como se faz? Né? Realmente, com esta situação da pandemia, muitos lugares, dioceses, depende de diocese para diocese, não está havendo mesmo o sacramento da confissão. Alguns lugares, graças a Deus, já voltou a Eucaristia, mas nesse caso, o que fazer? Né? É clamar a misericórdia de Deus, ter paciência, assim que você tiver a oportunidade, você possa fazer aí a sua confissão. Né? Eu acho que em tudo Deus tira um benefício, não que Ele queira um mal, né? Mas se você está tendo dificuldade de buscar a confissão, também é hora de nós nos revermos. Né? Agora, saber esperar, se eu estou em pecado, saber esperar, né, o momento certo, quando tiver a oportunidade, ir atrás do sacerdote fazer a confissão. Mas também que possa nos levar a essa situação a entendermos a necessidade urgente da busca das virtudes para combatermos os nossos vícios, né? Porque é somente por meio da virtude que eu vou alcançar a santidade. Então, a santidade, ela é urgente, por mais que seja complicado nestes tempos. Então, que esta realidade, né, de não estar podendo confessar, né, em muitos lugares, possa te levar a fazer essa reflexão, entender que a santidade, ela é urgente. Se você está em pecado mortal, peça ao Senhor, ó Senhor, tu sabes, eu estou aqui, eu gostaria de me confessar, mas infelizmente eu não tenho condições porque não tem nenhum padre, ou a paróquia está fechada, ou é uma norma da diocese, até mesmo para evitar essa contaminação, ou, né, para que o vírus não se espalhe. Então é bom, né, fazermos esse exame de consciência também, olhar para esse lado. Né? Se eu estou em pecado e não posso confessar, então é hora de me rever. Realmente eu preciso me converter e buscar construir aí. Nesse tempo de pandemia, eu pensei numa coisa que eu nunca tinha pensado antes. Que em muitos momentos da igreja, principalmente em momentos de perseguição, onde muitas famílias cristãs viviam escondidas, principalmente nos primeiros séculos da igreja, mas também em outros lugares ao longo da história da igreja, e também aquilo que, né, vai ser a aprovação final da igreja, final dos tempos. Padre, em muitos lugares, os fiéis não tinham acesso fácil ao sacramento. Em muitos lugares, durante muito tempo, os fiéis talvez viveram praticamente sem a possibilidade da Eucaristia, com missa de 2 em 2 anos, quando ia um padre lá meio escondido para celebrar numa situação de perseguição, né? E muitos fiéis, padre, não tinham também, nesses tempos, o acesso fácil ao sacramento da confissão. Sim. Como nós temos. Claro, essa época da pandemia é diferente, mas o que eu pensei, padre, é assim, primeiro, que tesouro que nós temos e muitas vezes não valorizamos. Segundo, sim, em muitas situações, a igreja dependia daquilo que nós chamamos de contrição perfeita no coração dos fiéis, quando não havia possibilidade de buscar o sacramento da confissão. O que é a contrição perfeita? Nos diz o Catecismo da Igreja Católica. Porque, veja só, na confissão, não é preciso a contrição perfeita. É preciso um arrependimento, que pode ser aquilo que nós chamamos de atrição, em que, às vezes, a pessoa está lá não porque ela esteja sendo movida por um grande grau de perfeição, de amor ainda. Às vezes a pessoa está com medo do inferno mesmo, por exemplo. E tendo propósito na confissão de parar de pecar, mesmo ser por medo do inferno no primeiro momento, tudo bem, a absolvição é válida. Mas agora existe outra coisa que é a contrição perfeita. O que é a contrição perfeita? É o arrependimento, não por medo, mas por amor a Deus. E essa contrição perfeita, ela é suficiente para devolver a graça de Deus no coração da pessoa. Desde que a pessoa busque a confissão assim que for possível. Então, numa situação
seja por coronavírus, seja por perseguição religiosa, em que não se tem possibilidade de confissão, o que se faz? Se pede a Deus o dom da contrição perfeita. Sim. Se pede a Deus, né, a graça de um arrependimento por amor. Isso já devolve a graça santificante. Depois, quando for possível, vai confessar, né? Então, assim, Sim. isso é também uma prática que foi a via de salvação para muitas situações que a igreja viveu na sua história, que agora não é diferente. Claro, se a gente tem a possibilidade, busquemos a confissão. Quando se pode confessar e não se confessa porque não quer, se está agindo contra a graça de Deus, né? Mas se a confissão Sim. não é possível, a gente pede o dom da contrição perfeita e logo que for possível, se confessa. Isso é a via de salvação para muitas pessoas durante a história da igreja, padre. Sim, ao longo da história, né, com as perseguições e tantas outras realidades, eu não me recordo agora qual foi a igreja, mas teve um local que ficou mais de um século sem a presença de um sacerdote, né? E a fé católica se manteve por meio da tradição das famílias, da oração do terço, das reuniões, né, das famílias ali. E quando houve a oportunidade dos sacerdotes voltarem para aquela região, né, foi a maior surpresa para a igreja, porque assim, poxa, depois de um século sem sacerdote, a fé católica ainda existe aqui, né? E ali foi a maior festa para eles. Eu só não me recordo agora qual foi o fato e qual foi o local exatamente, mas é justamente isso, né? Na ausência, né, assim como nós estamos vivendo hoje, e assim como em muitos países existe a perseguição cristã e outros países que ainda não têm nem a permissão de ter a igreja cristã católica ali, muitos fiéis que creem em Cristo, né, vivem esta contrição diária pedindo a misericórdia de Deus, né, esperando a oportunidade para fazer uma boa confissão, né? Então, o arrependimento verdadeiro, né, essa contrição, né, ela já nos dá essa graça, né, a graça santificante, e é um meio também que hoje nós temos de viver bem no tempo, né? Confiar na misericórdia de Deus, assim como Santa Faustina nos ensina, né, que a misericórdia de Deus é um abismo, né? Então Deus age por meio da sua misericórdia, do seu amor, de diversas formas. Mas isso não quer dizer que, mas então quer dizer que eu não preciso confessar. Não, não é isso que nós estamos dizendo, né? Talvez você chegou agora, está ouvindo isso aí, para quem não tem condição mesmo da confissão, onde não está tendo atendimento. Mas se você tem a oportunidade de confessar e não vai buscar a confissão, já aí se torna algo mais grave, né? Porque você tem a chance, né, e você não busca. Quem muito foi dado, muito será cobrado, né, padre? Isso mesmo. Uma pessoa está perguntando aqui também se é válida uma confissão em que o padre não usou estola. É válida, sim. É válida. Porque o paramento não compromete a validade do sacramento, tá? A igreja nos orienta, assim, que nós sacerdotes usemos a estola como um símbolo do nosso sacerdócio, mas se você for confessar e o padre, por algum motivo, sei lá qual, não colocou a estola, não se preocupa. A confissão foi válida do mesmo jeito, viu? Fica tranquilo. Agora, padre, Sim. eu acho que a gente poderia tentar responder objetivamente a nossa pergunta. É possível ser santo? O que eu diria? Depois o senhor me complementa. Eu diria que depende do conceito de santidade que nós estamos falando. Sim. Porque muita gente imagina a santidade uma coisa assim. A pessoa vivia uma vida toda errada, teve um encontro pessoal com Jesus, né? Mudou de vida. Até aí tudo bem, é o caso de muitas pessoas. Mas aí, naquela mesma hora, será que a pessoa se tornou perfeitíssima? Olha, se Deus quiser, Ele pode fazer esse milagre. Mas normalmente não é assim que acontece. Normalmente, como dizia Santo Agostinho, Deus permite que a pessoa lute, combata,
caminhe, derrame suor, derrame lágrima, derrame sangue, para mostrar o amor que ela tem por Deus. Então, normalmente, a santidade não acontece por mágica de uma hora para outra. Normalmente, a santidade é um processo, é um caminho. Eu lembro, padre, por exemplo, no meu caso. Antes de eu ter o meu encontro pessoal com Jesus, eu tive o meu encontro pessoal com a Virgem Maria. Como eu conto no meu livro, Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada. Esse encontro, padre, foi no ano de 1995, lendo sobre as aparições de Medjugorje. Olha, eu compreendi o que é a Eucaristia, a presença real de Jesus na Eucaristia, em 1998. 3 anos depois do meu encontro pessoal com Maria. Eu fiz a minha primeira confissão verdadeira em 1999. 4 anos depois. Já tinha feito primeira Eucaristia, primeira confissão, mas, padre, era aquela confissão pela metade, sabe? Eu escolhi os pecados. Esse sim, esse não. O que, que o padre vai pensar de mim? Aí, em 1999, foi aquela confissão, padre, que lavou minha alma. 4 anos depois do meu encontro pessoal com a Virgem Maria. Padre, em 2000, que eu entendi o que é o pecado mortal e como nós precisamos excluir ele da nossa vida. 5 anos depois do meu encontro pessoal. Em 2001, eu recebi o batismo no Espírito Santo na Canção Nova. Fiz a minha consagração total à Virgem Maria pelo Tratado da Verdadeira Devoção e comecei a rezar o texto todos os dias. 6 anos depois do meu encontro pessoal. Em 2010, que eu resolvi parar de fugir da vocação e tive a coragem de fazer uma experiência no seminário, junto com o padre Paulo Ricardo. 15 anos depois do meu encontro pessoal. Então, gente, eu não quero dizer para vocês demorarem tanto nas coisas como eu. Não é isso. Eu quero aqui ilustrar com o meu exemplo que muitas vezes as coisas não acontecem de uma hora para outra. É um processo, é um caminho, mas nesse caminho é preciso tomar a decisão de dar o próximo passo. Aí muita gente fala assim, ah, padre, olha essa pessoa aqui da paróquia, está fazendo isso, fazendo aquilo, dá um jeito nessa pessoa, meio como se estivesse dizendo para botar para fora da igreja, né? Aí eu penso assim, olha, se eu demorei tanto no meu processo de conversão, e demoro muitas vezes, e Jesus espera por mim, por que eu vou exigir que o outro faça tudo para ontem? Deus também tem paciência conosco. Isso fala São Pedro na sua carta. Então, são duas coisas que precisam caminhar juntas. Ao mesmo tempo em que nós queremos viver aquela palavra de Jesus, vigiai porque não sabei o dia e a hora do nosso encontro definitivo com Jesus, que pode acontecer tanto no momento da nossa morte, como também no momento da volta definitiva de Jesus. Se nós estivermos aqui na terra, é preciso sim estar com o coração preparado. Mas Deus é paciente e misericordioso de esperar uma vida inteira pela conversão de uma pessoa. Isso é lindo. Então a santidade, ao mesmo tempo, é um processo, é uma graça, porque sem o Espírito Santo nós não podemos ser santos de forma alguma, porque nós não temos forças para isso. Por isso depende do conceito de santidade que nós estamos falando. Então, se a santidade for um processo, for uma graça, e for também uma decisão, sim, nós podemos ser santos, como muitos já foram antes de nós. Sim, padre, é justamente isso, né? É luta diária, né? A conversão, ela se dá diariamente. E a cada dia que eu acordo, eu tenho consciência que eu preciso melhorar, né? Por isso, muitos santos e também dentro, né, da nossa espiritualidade, é recomendado fazer um bom exame de consciência antes de dormir. É perceber aquilo que não foi legal, onde nós pisamos na bola e nos propormos no dia seguinte a melhorarmos, né? Por isso que nós
temos o hábito, né, de pedir diariamente, vem Espírito Santo, né, caminha comigo no dia de hoje. Não é fácil, né? Diariamente nós lidamos com acertos e com os fracassos, né? E são muitos os fracassos, né? Tanto é que Antônio Rui Marins, no livro, né, Ser ou Não Ser Santo, que é o compêndio da Teologia da Perfeição, ele trabalha muito bem essa busca da santidade, é que ele traz a dimensão dos fracassos, a dimensão das lutas, a importância de conquistar as virtudes, né? Então, ao longo do tempo, nós também fomos criando uma mentalidade ou um hábito, né, mental de olhar para a santidade de uma forma errada, né? Almejamos ser santo, mas nós temos uma ideia um pouco errada do que é ser santo. E ser santo é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? É o que Jesus nos ensina. É algo tão simples que parece que para muitos isso se complica um pouquinho, né? Então, a santidade não é um moralismo, a santidade é amor. Sim, isso é ser santo. É amor, né? Isso é ser santo. Amar a Deus e, a partir da minha experiência com Deus, amar o próximo. Porque amar aqui no sentido caridade, né? Amar ao próximo é amar você que é pai, você que é mãe de família, né? É amar o seu esposo, amar a sua esposa, os seus filhos, mas também amar o próximo, né? Aqueles que estão lá fora. E até mesmo aqueles que são mais difíceis de amar, viu, Padre? Né? São esses que nós precisamos amar. E a santidade se dá justamente isso, na vivência desta caridade que São Paulo nos ensina na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, né? É esse amor né, de Deus que é tão puro, né, que não cobra, é um amor que vem do alto, essa caridade, né? Estar atento à necessidade dos outros, né? Então, até uma frase do site do próprio Padre Paulo Ricardo mesmo, né? Ele vai dizer aqui, em primeiro lugar, o que é santidade? É a configuração do nosso coração ao coração de Cristo. Veja, Cristo amou tanto, né, que Ele deu a sua vida para nos resgatar. Né? Eu estou trabalhando uma série de lives também, toda quarta-feira, nesse sentido. O mistério pascal na história da salvação, dentro do contexto de liturgia. Né? Então, como o próprio Padre Paulo Ricardo vai nos dizer, é configurar o coração de Cristo. Uma pessoa está no caminho da santidade quanto mais o seu coração vai se conformando a Cristo. Um coração que ama, né? Um coração que está aberto, né? O coração chagado de Cristo que amou tanto que ele está aberto ali nos esperando. Então que nós possamos aprender este amor, né? O amor de Cristo, o amor puro, esse amor caridade. E aprendermos a lidar com as nossas misérias. Francisco Fausto, em seu livro A Conquista das Virtudes, ele vai nos ensinando passo a passo que para romper com os vícios é preciso construir as virtudes. Né? Por que o pecado ele é difícil de combater? Por que o vício é difícil de combater? Porque ele é muito mais fácil de ser adquirido. Né? São maus hábitos repetidos. Então é muito mais fácil você adquirir um vício e muito mais difícil você eliminá-lo. Né? Agora, a virtude é muito mais difícil de você conquistá-la. Aqui difícil não é impossível, né? Mas é muito mais fácil você perdê-la. Então, existe essa briga interior dentro de nós. Né? Existe o filho da mãe, o homem, a carne, que tende para o pecado, né? Porque nós trazemos em nós essa tendência da concupiscência, mas também existe o filho de Deus. Né? Então, é o filho da mãe brigando com o filho de Deus. Né? A minha carne brigando com a minha alma que deseja ir para o céu. Então, nós vivemos diariamente esse conflito dentro de nós. E para que eu possa, né, alcançar as virtudes, olha,
eu preciso suar a camisa, né? Mas vale a pena, porque é para o céu Vale que a a gente pena. vai. É o novo céu, Sim. a nova terra. Eu quero encerrar falando aqui, nós temos 4 minutinhos, da importância da Virgem Maria na nossa busca da santidade. Mais do que simplesmente interceder por nós, nós temos compreendido que Nossa Senhora, ela gera em nós a santidade, porque ela gera o Cristo. E ela quer gerar o corpo de Cristo, nós somos os membros do corpo de Cristo. São Luís fala isso no tratado. O Espírito Santo não muda a forma de agir. Então, se há 2000 anos atrás ele gerou Cristo no ventre de Maria, nós também, como corpo de Cristo, somos gerados no útero espiritual de Nossa Senhora. Por isso eu escrevi esse livro. Publiquei pela Canção Nova no ano passado. Sou todo teu, Maria. Uma geração consagrada e imaculada, em que aqui eu quis mostrar qual que é a essência da consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Porque parece que isso aí se perdeu para muita gente. Muita gente diz que a consagração, ou pensa que a consagração é aquilo que ela não é. Então, o Padre Paulo Ricardo escreveu o prefácio desse livro, o professor Felipe Aquino escreveu a apresentação, e você pode adquirir também, loja.cançãonova.com. Você pode entrar lá, R$ 27,90, você vai adquirir. Sou todo teu, Maria, uma geração consagrada e imaculada. Porque muita gente também, padre, eu vejo que tem uma certa dificuldade em ler o tratado. Às vezes é uma linguagem Sim. muito difícil, né? Para quem não está acostumado. Então, comece por aqui. Sou todo teu, Maria, uma geração consagrada e imaculada. Eu tenho certeza que você vai fazer um lindo caminho de ser também todo de Jesus por ser todo de Maria. Entra lá, loja.cançãonova.com. Sou todo teu, Maria, Padre Francisco Amaral. E eu quero convidar também, padre, para estar nos seguindo nas mídias sociais. Depois, essa live vai ficar salvo no seu Instagram, né, padre? Isso. Isso. Depois eu copio, vou colocar também na minha página de YouTube. Então, vocês podem estar nos seguindo Instagram, Facebook e YouTube. Padre Francisco Amaral, tudo junto. Eu tenho publicado conteúdo sobre a intimidade com a Virgem Maria, sobre o avivamento no Espírito Santo, sobre a nossa busca de santidade. Segue lá então, Instagram, Facebook e YouTube. Tudo junto. Padre Francisco Amaral. É isso, padre. Foi uma alegria estar com o Senhor. Pena que o tempo é curto, né? Porque o tema da santidade nunca se esgota. Teria tantas coisas que nós poderíamos trabalhar aqui, né? E fica aí o convite, né? Padre Francisco Amaral, Frases de Santos, né? Eu, Padre Leandro. Foi uma alegria mesmo estarmos juntos aqui, padre. É bom revê-lo, é bom, né, estar conversando com o Senhor. E muito melhor Parece a rádio conversando, sim, e muito mais falando sobre o tema da santidade, né? Então, o que fica aqui não desanime. Tá difícil, mas vale a pena ser de Deus, né? Pelo céu vale a pena. Vamos lá. Vale Vamos a ministrar a pena. bênção junto, padre? Vamos sim, padre. O Senhor esteja convosco. Esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Abençoe-vos, Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Espírito Santo. Amém. Amém.